Bom dia, meus queridos. Padre Fábio passando aqui hoje, neste domingo solene, onde nós celebramos São Pedro e São Paulo, segundo a tradição da Igreja. Neste dia 29 de junho do ano de 68, Pedro e Paulo foram martirizados na cidade de Roma, sob a ordem do imperador Nero. E hoje celebramos este mistério maravilhoso. E a Santa Mãe Igreja se reveste de alegria solene, porque celebramos aqueles que são chamados pela Sagrada Tradição e pelo Sagrado Magistério de as duas colunas da Igreja, Pedro e Paulo. Esse é um dia em que a nossa fé se volta para o fundamento apostólico da Igreja, como nós bem rezamos na missa de hoje, no prefácio. Pedro, o primeiro a confessar a fé em Jesus como Filho de Deus, como Messias. E Paulo, o mestre insigne que interpretou esta fé para os povos e traduziu essa fé mística em palavras acessíveis. Então este dia nos convida a entrar mais profundamente no mistério da Igreja que é una, santa, católica e apostólica, edificada sobre o fundamento, sobre o alicerce dos apóstolos, com Pedro como a pedra visível de unidade e com Paulo, que é o apóstolo da missão, que leva a Igreja pelos confins do mundo. Então Pedro, essa rocha da unidade, conforme o próprio evangelho de hoje nos ensina, no evangelho de Mateus, quando Pedro ali nos faz recordar o momento decisivo em que Jesus vai entregar a ele a missão singular de ser o fundamento visível da sua igreja. Não foi a carne nem o sangue que revelou a Pedro o mistério do Cristo, do Messias, mas o Pai que está nos céus. E é este mesmo Pedro que testemunha a transfiguração no Monte Tabor e a agonia no Jardim das Oliveiras, no Getsemane. É este mesmo Pedro que vai fraquejar e negar o Senhor 3 vezes. Mas é esse mesmo Pedro que será reerguido pelo amor de Cristo, professando também 3 vezes que ama o Senhor. É este Pedro que proclama no Pentecostes a fé que inaugura a missão visível da Igreja. É este mesmo Pedro que vai entregar a sua vida em Roma, sendo crucificado, porém de cabeça para baixo, porque se dizia não merecer morrer igualmente o teu Senhor Jesus Cristo, selando com o próprio sangue aquele primado que ele recebeu de Jesus. O magistério da Igreja nos ensina na Constituição Lumen Gentium que Pedro continua vivo na pessoa do bispo de Roma, do Papa, que é princípio perpétuo e visível da unidade da fé e da comunhão entre os bispos do mundo inteiro. O ministério petrino é dom precioso de Cristo para que a barca da Igreja jamais se perca no mar revolto da história. Em segundo lugar, nós temos a figura de Paulo, um judeu muito ligado à lei, que estudou nas melhores escolas de Jerusalém, era totalmente versado na filosofia grega e de uma cultura romana invejável, de uma família rica. E Paulo recebe, como judeu, convertido pela graça de Deus, a função de ser a tocha, a fogueira da missão da Igreja. São Paulo, grande apóstolo dos gentios, a palavra gentil era usada para designar qualquer religião pagã fora do judaísmo. E ele é apresentado hoje na liturgia, na segunda leitura, conforme ele mesmo escreveu na carta a Timóteo, seu amigo, como aquele que combateu o bom combate e guardou a fé. Perseguidor da Igreja, Saulo, da cidade de Tarso, na Turquia, foi conquistado por Cristo, o Messias, na estrada de Jerusalém para Damasco. E ali foi transformado num ardente missionário. Paulo nos legou 13 cartas que formam o coração da teologia cristã primitiva. Ele nos deu o anúncio corajoso do Evangelho às nações do mundo inteiro, rompendo com as fronteiras culturais e religiosas. E deu-nos ainda o exemplo de uma vida consumida inteiramente por amor ao Cristo ressuscitado. Paulo nos ensina ainda hoje a sermos uma igreja em saída, em missão, que não se prende apenas ali na sua raiz. Nisso, o Papa Francisco, de saudosa memória, nos exortava tanto quando ele pedia para que cada um de nós também formássemos uma igreja em saída, levando o evangelho aos confins da terra e do coração humano. Na figura de Pedro e de Paulo, nós encontramos a unidade na diversidade. Porque Pedro e Paulo eram homens muito diferentes na sua origem, no seu temperamento, na sua cultura, na sua missão. Mas um só foi o Espírito que os uniu na caridade e no martírio.
Pedro representa a estrutura e a unidade visível da igreja. E Paulo representa o dinamismo, a missão e a força da palavra pregada. Neles, a igreja vê a sua própria vocação. A carta aos Efésios vai dizer isso. Edificada sobre o fundamento dos apóstolos, tendo Cristo Jesus como pedra angular. Paulo vai escrever isso sobre a igreja. Por isso a festa de hoje, meus queridos, nos recorda que nós batizados somos uma igreja só, com Pedro e como Paulo. Que o Espírito Santo continua a guiar a igreja pela voz do Papa, sucessor de Pedro. Que cada batizado é chamado a ser missionário como Paulo foi, anunciando Cristo em palavras, mas também em atitudes. Meus queridos, de maneira muito particular, o altar onde nós celebramos é o sinal visível da unidade eclesial. É sobre o altar que nós oferecemos o mesmo sacrifício de amor que Pedro e Paulo testemunharam até derramarem o seu sangue. Pedro crucificado e Paulo decapitado. Aproximemo-nos da Eucaristia com o coração convertido, porque Pedro nos diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Paulo nos diz: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ao comungarmos na missa de hoje, renovemos a nossa pertença a esta igreja que é una, santa, católica e apostólica. Acolhamos o convite à unidade e, sobretudo, à missão, ir ao encontro do outro. E aqui, meus queridos, fica um convite à nossa conversão e ao nosso testemunho de vida. Que São Pedro e São Paulo intercedam por nós, para que sejamos também nós pedras vivas de uma igreja viva e que sejamos mensageiros do Evangelho, como Pedro e Paulo também foram. Que eles nos inspirem a amar a figura do Papa, a rezar por ele, a defender a unidade da igreja e a anunciar o Evangelho sem medo, com a ousadia dos santos. Que São Pedro e São Paulo roguem por nós, que fortaleçam nossa fé e que nos faça, a exemplo deles, firmes na unidade e ardentes na missão de testemunharmos o Santo Evangelho por meio de obras, atos e palavras. Um bom domingo a todos, que Deus os abençoe.